Eu volto a falar com o Divino Rufino, que está acompanhando essa operação da Polícia Civil, que prendeu 3 pessoas ligadas a um deputado federal goiano, um policial militar, um ex-agente penitenciário e um assessor parlamentar. O Divino está acompanhando. Divino, então, a operação mirou aí o roubo de um celular que tinha o objetivo de esconder supostas provas que tinham nesse equipamento, é isso? Isso mesmo, Loares. O nome da operação, para esclarecer para todo mundo, é peneira. Por que peneira? A delegada estava me explicando. A peneira é aquele ato de peneirar os melhores jogadores, né? Para se tornarem jogadores profissionais. O adolescente de 16 anos, desse caso, ele tem o sonho de ser jogador. E esse parlamentar goiano teria se aproximado dele com a promessa de fazer ele um grande jogador, de fazer a ponte dele com as pessoas que são responsáveis por agenciar jogadores, enfim, levar para grandes times. Foi a partir daí que teria começado o contato com esse adolescente. Depois desse contato inicial, a relação foi caminhando, foi se aprofundando, e aí, na manhã de hoje, foi cumprido, então, aí foram cumpridos esses mandados de busca e apreensão e de prisão contra 3 pessoas do entorno desse deputado federal, porque elas foram denunciadas por esse adolescente por ter roubado o aparelho celular dele. Nesse aparelho, ele teria ali vídeos, fotos, mensagens íntimas trocadas com esse parlamentar goiano. Vamos conversar com a delegada responsável pelo caso, a doutora Sayonara Lengruber, que vai trazer mais detalhes para a gente. Delegada, boa tarde. Muita gente está questionando, já comentando aí nas redes sociais, nos grupos de conversa, quem é o deputado federal. A Polícia Civil não vai informar o nome nesse momento, porque a investigação está sob sigilo. É esse o motivo? Boa tarde. Hoje nós cumprimos 3 mandados de prisão temporária relacionados a um roubo. Esse roubo teria, por fim, ocultar imagens, informações de uma relação de um adolescente com um indivíduo politicamente exposto, uma relação pessoal. Foi o adolescente que procurou a DPCA. O que ele relatou? Exatamente. Ele contou do roubo, contou que entrou num veículo com esses indivíduos, e esses indivíduos, mediante ameaça e utilização de arma de fogo, subtraíram 2 aparelhos de telefone celular e exigiram também a senha do iCloud. Eles queriam, então, apagar as provas que tinham nesses aparelhos e também apagar as fotos, vídeos que ficam armazenadas na nuvem. Eles conseguiram cumprir esse objetivo? Nós não temos essa informação no momento, mas sabemos que o objetivo inicial seria, sim, supostamente apagar informações contidas no aparelho de telefone. Os aparelhos foram subtraídos, foram levados do adolescente. Foram. Os 2 aparelhos foram roubados no dia. E o adolescente sofreu ameaças durante esse trajeto, estava dentro do carro com esses 3 indivíduos, um assessor, um secretário pessoal desse parlamentar, um policial militar da CPE e também um ex-agente penitenciário. Os 3 envolvidos, investigados nesse roubo, sim, impuseram ameaça a esse adolescente com a finalidade de subtrair e também de obter a senha do iCloud. O adolescente relatou para a senhora que tipo de mensagens que ele armazenava nesses aparelhos? Inicialmente, entendemos que conteúdo pessoal do adolescente com esse indivíduo politicamente exposto. Esse indivíduo politicamente exposto, esse parlamentar goiano, ele já foi chamado para ser ouvido, ele vai ser chamado, como é que vai ser a investigação daqui para frente? Nós temos uma investigação paralela a essa do roubo, que a finalidade é identificar, confirmar, buscar elementos de informação sobre supostos outros crimes em detrimento desse adolescente. E, se for o caso, chamaremos todos os envolvidos, se houver. Se a gente estiver tratando de um indivíduo politicamente exposto com um mandato, isso significa que ele tem o foro privilegiado. Como é que funciona nesses casos, delegado? Caso haja um indivíduo que precise, a investigação necessite de elementos de observância e de alguns critérios, nós faremos tudo de acordo com os requisitos legais. Como é que foi a prisão desses 3 homens na manhã de hoje? Onde que eles estavam? O que eles disseram no momento da prisão? Sim, nós tivemos equipes, dirigimos as equipes aos alvos, foram cumpridas, assim, as 3 prisões temporárias e as buscas e apreensão. O que foi apreendido na casa desses 3 investigados? Nós apreendemos os telefones celulares, apreendemos alguns arma e simulacros também, e apreendemos também o veículo
utilizado no roubo. O veículo que eles utilizaram para colocar esse adolescente dentro e fazer as ameaças para conseguir tirar ali os aparelhos celulares. Exatamente, esse veículo foi apreendido por nós. Existe a possibilidade de outros crimes correlatos e também de outros menores envolvidos? Nós estamos investigando se há realmente, para buscar elementos de informação, se há crimes em detrimento, para confirmar a existência desses crimes em detrimento desse menor. E sim, se algum adolescente, criança, entender que foi vítima de um crime semelhante ou desse crime, busque a DPCA de Aparecida de Goiânia. A polícia, só para deixar claro, não teve acesso, então, ao conteúdo dessas mensagens, dessas fotos, desses vídeos. Esse acesso vocês não tiveram ainda ou vocês não podem dizer porque está sob sigilo? Muitas informações não podem ser divulgadas no momento, nós estamos instruindo ainda a investigação, estamos instruindo todo esse procedimento que subsidiou as medidas cautelares de hoje e outras investigações correlatas. Se a gente estiver tratando de um deputado federal, de um parlamentar, significa que ele é maior de idade. E se a gente estiver falando de um adolescente de 16 anos, um menor. Se houver uma relação íntima, uma relação carnal entre eles, sexual, isso configura, pela lei, pedofilia. Nós vamos verificar o tipo de relação envolvendo o adolescente e o indivíduo politicamente exposto. Vamos buscar todos os elementos para podermos determinar qual é o tipo penal, para verificar se é caso de algum crime contra a dignidade sexual desse adolescente. Então, nós teremos muita cautela, muito cuidado para preservar todos esses indivíduos envolvidos, especialmente os direitos desse adolescente. Os 3 presos, eles optaram pelo silêncio, delegado? Sim, todos os 3 presos hoje, nessa operação, ficaram em silêncio em sede de interrogatório. A senhora vai tentar ouvi-los novamente? Esse agente político vai ser chamado também para depor? Se for necessário, sim. Nós intimaremos, nós, na verdade, buscaremos os presos, né, se for o caso. Todas as pessoas envolvidas nessa investigação, sendo necessário, serão intimadas e ouvidas. A senhora pretende ouvir testemunhas, fazer outros tipos de diligências, coletar outros tipos de provas para ajudar na investigação? Sim, nós temos uma investigação bem adiantada, mas muitos elementos ainda serão produzidos. Por isso a prisão temporária, né, para instruir a investigação, nesse caso do roubo, e também de investigações que permeiam esse crime patrimonial que investigamos e cumprimos hoje as medidas cautelares. O Oloares tem uma pergunta direto do estúdio. Pode falar, Oloares. Ô, Divino, só para a gente entender, essa investigação, ela foca o roubo, né, a simulação desse assalto para retirar do menor esse celular, ou já investiga a pedofilia? Qual é o foco dessa investigação? O Oloares está perguntando qual que é o foco dessa investigação. Se é o crime de roubo dos aparelhos celulares, ou se é de fato a pedofilia e o roubo seria apenas um elemento complementar ao crime de pedofilia. No momento, hoje, nós deflagramos a operação com o foco de apurar, de buscar mais elementos para instruir a investigação do roubo desse crime patrimonial, que supostamente foi praticado por esses investigados para ocultar informações, mensagens, conteúdo do aparelho e também conteúdo salvo. Quando o adolescente procurou a delegacia para fazer a denúncia, ele disse que ele tinha uma relação com esse agente político de qual natureza, delegado? Nós estamos investigando ainda uma relação pessoal entre esse parlamentar e o adolescente, mas é uma investigação que exige muita cautela e nós nos preocupamos muito com a preservação dos direitos do adolescente, especialmente. A gente entende perfeitamente, a gente está falando de um adolescente, um menor de idade, a investigação também está sob sigilo, a gente entende a negativa da delegada em fornecer mais detalhes, porque pode acabar comprometendo, né, a investigação. Agradeço a entrevista, a delegada Sayonara Lengruber, e a gente conseguiu uma nota da defesa de um dos presos, que é o policial militar Carlos Augusto Costa. A defesa não teve acesso aos autos do inquérito, mas o policial militar, alvo da operação da Polícia Civil,
nos relatou que não praticou a conduta que a ele foi imputada. Ao final do processo, a verdade dos fatos virá à tona e a inocência do PM será demonstrada. Como eu disse mais cedo, a Polícia Militar também emitiu uma nota dizendo que acompanhou a prisão do policial militar da CPE, foi um dos outros investigados presos, acompanhou a prisão e a condução ao presídio militar. Oloares. Obrigado, Divino. A gente continua acompanhando esse caso, né? E para trazer mais informação para você aqui no Balanço Geral.